Não basta ser campeão uma vez. Para garantir o emprego, os técnicos dos grandes clubes brasileiros de futebol têm de ganhar sempre. Se o time não vai bem, todos, torcida, dirigentes, imprensa, já sabem o diagnóstico. A culpa é do técnico. Na reportagem que começa agora, vamos conhecer a opinião de todos os lados desta relação tão delicada. Técnico de futebol. Uma ilha cercada de pressões por todos os lados. O ponto mais vulnerável na relação de poder dentro de um clube de futebol. Um clube não vai mandar embora 10, 15 jogadores. É bem mais fácil sempre mandar embora o técnico, uma pessoa só. O presidente que interfere. É lógico que eu interfiro. E tem que interferir. Qualquer presidente que gosta de futebol e que entende de futebol, ele tem que conversar com o treinador. O jogador que derruba técnico. Mas quantos, mais ou menos? Mas alguns eu diria que mais de 5. O que veta técnico. Falei, ó, seu Matheus, se o senhor contratar o Leão, o senhor pode botar meu passe à venda no outro dia que eu não... Com ele eu não trabalho. Aí o Corinthians não contratou? Não, mas não ia contratar mesmo. A pressão da torcida que exige. Eu brinco, né? O cara fica lá atrás, né? Diz assim, mexe, Zagallo. Aí eu mexo, né? O torcedor que xinga. As críticas da imprensa que mexem com a vida do clube. Bom, partindo do pressuposto que a imprensa derruba o presidente da República, evidentemente que derrubar um técnico não é tão difícil. O coração de um técnico de futebol bate acelerado. Assim começa a crônica de uma demissão anunciada. Dia 26 de outubro, estádio do Palestra Itália, São Paulo. O treinador Carlos Alberto Silva sabe que sua passagem no comando do Palmeiras, o melhor time do país nos últimos 2 anos, está no fim. Antes do jogo contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro, a manchete do jornal já avisava o técnico de seu provável destino. Em campo, o time faz seu papel. Vence o Goiás por 2-1 e soma mais 3 pontos na tabela. É a melhor campanha do torneio. Mas a torcida achou que o time não jogou bem. Com tantas estrelas, deveria ter dado uma goleada. Revoltado, o técnico não cumpre a rotina de descer ao vestiário com o time. Vai direto para casa. No dia seguinte, acorda desempregado. Carlos Alberto, por que você foi demitido do Palmeiras? Não sei. Talvez por não ter ganho. Eles alegaram lá no dia que perder um título para o Corinthians, eles palmeirenses, é uma grande coisa, como se fosse o primeiro título que eles tivessem perdido do Palmeiras. Carlos Alberto Silva é mais um nome na extensa lista de técnicos demitidos neste campeonato brasileiro. Dos 24 times que disputam a primeira divisão, 14 já trocaram de treinador. Alguns clubes até mais de 2 vezes. É o caso do União São João de Araras, que em 3 meses teve 3 treinadores diferentes. Esses profissionais perdem o emprego sem aviso prévio ou justa causa. O motivo é sempre o mesmo: os maus resultados. E no Brasil, tirando o título de campeão, tudo é mau resultado. Como mordomo, o técnico é sempre o culpado da história. Mas por quê? Se não é ele, e sim os jogadores que entram em campo. O treinador ganha jogo. Ganha, o treinador ganha jogo, sim. Eu acho que o treinador justamente tem essa observação de, no momentos difíceis de uma partida, colocar os jogadores certos, né, nas posições certas, para que possa virar uma partida. Isso já aconteceu muito. É fácil entender. Para o dirigente, quando o time vai mal, é mais cômodo culpar o técnico e mandá-lo embora. O treinador não pertence ao clube, apenas está no clube. Tem um contrato com fim determinado. Com o jogador acontece diferente. Ele é patrimônio da equipe, vale dinheiro. Se faz sucesso, rende muito mais aos cofres do clube. Um exemplo recente: Roberto Carlos foi comprado pelo Palmeiras por $500 mil. Ganhou títulos e chegou à seleção brasileira. A Inter de Milão pagou $7 milhões para tê-lo jogando na Itália. Colocar a culpa nos jogadores significa ter que dispensá-los. Para isso, é preciso arrumar compradores que não vão querer pagar muito por atletas derrotados. Para o clube, um risco de alto prejuízo. É por isso que os treinadores mudam tanto de emprego em tão pouco tempo. Até Vanderlei Luxemburgo, reconhecido como um dos melhores técnicos do país, não escapou dessa ciranda. Nos últimos 12 meses, ele saiu do Palmeiras
foi demitido no Flamengo, passou pelo Paraná Clube e voltou para o Palmeiras. Jair Pereira, outro técnico considerado vencedor, começou em 95 no Botafogo, passou para o Vasco e já está no Cruzeiro. Tele Santana é uma raríssima exceção entre os técnicos brasileiros. No mês passado, ele completou 5 anos no comando do São Paulo Futebol Clube. E há quase 2 anos, o time não conquista títulos importantes. Recentemente, alguns diretores quiseram mandar Tele embora. O presidente Fernando Casal de Rey manteve o técnico. Disse que Tele, além de títulos, deu muito dinheiro ao São Paulo. Na chamada Era Tele, 33 milhões de dólares entraram nos cofres do clube. Todo esse dinheiro veio da venda de jogadores, a maioria garotos que nas mãos de Tele se transformaram em grandes craques. São os casos de Caio e Juninho, vendidos ao futebol europeu. Juntos, renderam 12 milhões de dólares ao São Paulo. Por isso, o Casal de Rey não mandou o Tele Santana embora. Preferiu trocar toda a diretoria. Você não acha que foi politicamente incorreto manter o Tele Santana em detrimento de uma parte da diretoria? Bem, nem tudo que é politicamente correto é o melhor para o clube. E como o presidente está no clube para fazer o que é melhor para ele, então eu achei melhor agir nessa direção. Nesses mesmos 5 anos de casamento perfeito entre São Paulo e Tele Santana, o Guarani de Campinas experimentou 21 treinadores. A maioria dos demitidos acusa o presidente Beto Zini, que segundo eles interfere demais, até na escalação do time. Um deles foi Emerson Leão, que bateu um recorde de permanência. Foi contratado de manhã e demitido à tarde. Não tenho nada contra o pessoal, mas como treinador, realmente os seus métodos de trabalho são completamente superados. Na realidade, não me causou perplexidade nem surpresa partindo da pessoa que partiu. O que nós temos que fazer é ter discernimento para analisarmos onde estão os problemas e não usar o treinador como um fusível, onde aumenta um pouco de tensão, faz com que o fusível estoure. Os próprios técnicos também são culpados pela instabilidade da profissão. O sindicato não é atuante, a competição entre eles é grande. Afinal, o mercado é muito restrito. São no máximo só 25 bons empregos. Esse é o número de times grandes que existem no Brasil. E só no estado de São Paulo há 3.000 treinadores profissionais em busca de trabalho. O que acontece mais corriqueiramente é você ver alguém pendurado, alguém para cair, 10, 15 técnicos telefonando para aquele clube e se oferecendo como o próximo técnico. Eu estou no meu cargo, consciente, tranquilo, que tem muita gente que quer. A preocupação de muitos é derrubar o que está trabalhando, entrar no lugar dele. Isso não há união e devia ser uma classe mais unida, porque é uma classe sofredora, mas não é unida. Quem manda mais, o técnico ou as estrelas do time? Veja em seguida, depois do intervalo. Os jogadores custam muito dinheiro aos clubes e são os ídolos da torcida. Por isso, muitos deles têm mais força que os técnicos e lideram os times. Conheça agora as histórias de craques que derrubam e até vetam técnicos. Dizem que um técnico deve entender 40% de futebol e 60% de psicologia. É como estar montado sobre um cavalo desconhecido. Se você soltar demais as rédeas, ele pode disparar e você perder o controle. Se puxar demais, ele pode empinar e te derrubar. O ideal é encontrar o ponto certo para conseguir o maior rendimento do grupo sem abrir mão da disciplina. É o que conseguiu Joel Santana no Fluminense. Seu jeito simples conquistou a simpatia dos jogadores que não o veem como chefe, mas como amigo. Joel sabia da importância de se aproximar de Renato Gaúcho, estrela e líder do time. Conhecido por ser um jogador problema, hoje Renato representa o técnico dentro de campo.
Em crise financeira, o Fluminense deve 3 meses de salários aos jogadores. E mesmo assim, o time é o atual campeão carioca e um dos favoritos ao título deste campeonato brasileiro. A gente, tanto o professor Joel como eu, a gente procura segurar os jogadores unidos, os jogadores cientes da responsabilidade, a gente não deixa a peteca cair. A paz que existe no Fluminense falta ao Flamengo. O time é uma milionária seleção de craques, tem o ataque dos sonhos.